Capítulo 2. Liderança e autoridade. Autoridade inescapável. Uma rápida lição gramatical pode ajudar a explicar a natureza da autoridade bíblica no lar. Muitas vezes, ao ler as Escrituras, os cristãos confundem indicativos e imperativos. Um indicativo é uma afirmação de um fato. Não há nenhum dever nele. A cadeira é marrom. O barco é grande. A neve é encrespada. Um imperativo, por outro lado, é uma ordem. Ele nos diz o que devemos fazer. Feche a porta. Ligue o computador. Pare. Consequentemente, se alguém dissesse: "O livro está sobre a mesa", isto seria uma simples afirmação de um fato. É um indicativo. Mas se alguém diz: "Ponha o livro sobre a mesa", isso é uma ordem, um imperativo. A razão para realçar essa distinção é que muitos cristãos têm entendido mal o que a Bíblia está dizendo, porque tentam transformar indicativos em imperativos. Quando se trata do Evangelho, o coração carnal adora cometer esse mesmo equívoco. Que é o Evangelho senão um grande indicativo? Pregadores fiéis proclamam aquilo que Deus já fez na cruz para salvar pecadores, enquanto homens ímpios tentam transformar a mensagem do Evangelho em alguma coisa que possam fazer para conseguir a salvação. A mesma confusão gramatical acontece quando maridos buscam entender o que a Bíblia ensina sobre liderança e autoridade no casamento. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Está muito claro que Paulo não diz que o marido deve ser o cabeça da mulher. Ele diz que o marido é o cabeça. Nesse verso, o apóstolo não está nos dizendo como os casamentos devem funcionar. Isso aparece nos versos seguintes. Antes, ele está nos dizendo o que é a relação de casamento entre marido e mulher. O casamento é, em parte, definido como a autoridade de um marido sobre a esposa. Em outras palavras, sem essa autoridade não há casamento. Isso não significa que Deus não deu nenhum imperativo aos maridos. Nos versos seguintes, encontramos um imperativo de fato muito básico. O marido é ordenado a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas, em lugar algum, é ordenado a ser cabeça de sua esposa, e isso porque ele já é o cabeça da esposa, em razão da natureza mesma do casamento. Se ele não a ama, é um cabeça medíocre. Todavia, cabeça. Meditar sobre isso é algo de grande valor para os maridos. Por ser o marido o cabeça de sua esposa, ele se encontra em uma posição de liderança inescapável. Não pode recusar-se a liderar sem que isso tenha consequências. Se tentar abdicar de alguma forma, ele pode, por meio de sua rebeldia, ser um líder fraco. Mas não importa o que faça ou aonde vá, ele ainda será o líder de sua esposa. Foi assim que Deus projetou o casamento. Ele nos criou como homem e mulher, de tal modo a assegurar que os homens teriam domínio no matrimônio. Se o marido é piedoso, então esse domínio não será severo. Será caracterizado pelo mesmo amor sacrificial demonstrado por nosso Senhor, Dominus, na cruz. Se um marido tentar fugir de sua liderança, essa renúncia irá dominar o lar. Se pegar um avião e for para o outro lado do país e permanecer ali, ele ainda dominará em sua ausência e por sua ausência.
Quantas crianças não cresceram em um lar dominado pela cadeira vazia na mesa? Se o casamento é daqueles no qual a esposa veste calças, essa falha no caráter do marido é justamente a coisa mais óbvia sobre o casamento, criando um matrimônio e lar infelizes. Sua renúncia domina. Nessa passagem de Efésios, Paulo nos diz que os maridos, em seu papel como cabeças, fornecem uma imagem de Cristo e a igreja. Cada casamento, em qualquer lugar do mundo, é uma imagem de Cristo e a igreja. Em razão do pecado e rebeldia, muitas dessas imagens são mentiras deslavadas sobre Cristo, mas um marido nunca deixa, por meio de suas ações, de dizer algo sobre Cristo e a igreja. Se é obediente a Deus, está pregando a verdade. Se não ama a sua esposa, está falando a apostasia e mentira, mas está sempre falando. Se abandonar sua esposa, está dizendo que esse é o modo como Cristo trata a sua noiva. O que é mentira. Se for grosseiro com sua esposa e a machucar, está dizendo que Cristo age assim com a igreja. O que é outra vez mentira. Se dorme com outra mulher, é um adúltero e também blasfemador. Como poderia Cristo amar outro alguém que não a sua própria noiva? É chocante ver a maneira como, por alguns minutos de prazer, homens infiéis podem caluniar a fidelidade de Cristo. Essas são palavras duras. E mesmo especificando o que estou dizendo, é provável que muitos leitores tenham reagido mal ao uso inicial da palavra domínio. Esse fato é simplesmente outro testemunho do quanto a igreja cristã é influenciada pela propaganda do feminismo, seja do tipo mundano, que odeia os homens, ou do tipo asséptico e evangélico. Entretanto, o domínio do marido é um fato. A única escolha que temos é entre o domínio amoroso e o construtivo, ou a tirania odiosa e destrutiva. Argumentar contra a realidade de que o marido é o líder do lar é como atirar-se de um precipício para contestar a lei da gravidade. Por mais que o sujeito apresente suas razões enquanto segue em queda livre, ao fim acabará por ver-se refutado da pior maneira possível. Não importa se os cristãos estão fazendo concessões ao feminismo, tais concessões não poderão anular o indicativo deixado por Deus na criação. E como poderiam? Deus construiu a liderança do marido na própria estrutura do casamento, mas o que tais concessões ao feminismo podem fazer? O fazem muito bem, trazem rebelião e pecado. Tal rebelião impede que o marido obedeça ao imperativo, que é amar a sua esposa. E quais as consequências? Vemos maridos negando sua posição como cabeça da esposa e recusando-se a amá-las como são instruídos a fazer. Amor e respeito. O segundo grande mandamento exige que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12:31. E é claro, se perguntarmos quem é o nosso próximo, a resposta que Jesus nos dá é que a pessoa que está em frente a nós é o nosso próximo. Como a parábola deixa claro, isso inclui o estrangeiro do outro lado da rua, mas também aqueles com os quais vivemos. Certamente a Escritura exige que o marido e a esposa amem um ao outro. Mas quando a Bíblia dá um mandamento específico ao marido, e faz o mesmo com a esposa enquanto esposa, a ênfase nos respectivos mandamentos é notavelmente diferente. Por exemplo, as esposas são
especificamente ordenadas a amarem ao marido. Em uma passagem, Tito 2,4, pede-se que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amarem ao marido. Mas essa é uma palavra composta, filandros, e a forma da palavra para amor refere-se a uma calorosa afeição. Nesse verso, o mesmo tipo de palavra composta é usada com respeito aos filhos. Poderíamos parafrasear a mensagem para dizer que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem dos filhos e do marido. Fora dessa passagem, a atitude que é exigida das mulheres é de respeito. A esposa respeite ao marido. Os homens, por outro lado, são ordenados a amar, agapau, a esposa até as últimas consequências. Dois exemplos são dados para os homens, e ambos exigem tremendo sacrifício de si. Primeiro, os homens devem amar a esposa do mesmo modo como amam seu próprio corpo. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ninguém jamais odiou a si mesmo, ensina Paulo, e isso nos provê de um bom padrão para tratarmos o outro. O marido deve ser tão pronto na busca pelo bem-estar da esposa como o é para o seu próprio bem-estar. Isso é nada menos do que aplicar ao casamento a regra de ouro. Segundo, homens devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Escritura aqui claramente apresenta nossos deveres. As esposas devem respeitar o marido, e os maridos devem amar a esposa, porém, ainda há mais. Quando consideramos essas exigências e vemos como homens e mulheres se relacionam, podem perceber a harmonia entre aquilo que Deus requer e aquilo que precisamos dar e receber. Os mandamentos são dados a nossas respectivas fraquezas no desempenho de nossos deveres. Os homens precisam cumprir seu dever com respeito à esposa, precisam obedecer à ordem de amar. As mulheres, da mesma forma, precisam cumprir seu dever, precisam obedecer à ordem de respeitar. Mas os homens são geralmente fracos nesse tipo de amor. C.S. Lewis certa vez comentou que as mulheres tendem a pensar no amor como arranjar problemas por causa de alguém, o que está muito mais próximo da definição bíblica. Enquanto os homens tendem a pensar no amor como não dar problemas a outros. Consequentemente, os homens precisam trabalhar nessa área e são instruídos pela Escritura a um esforço nesse sentido. De modo similar, as mulheres são plenamente capazes de amar um homem e de se sacrificar por ele, ainda que acreditem o tempo todo que o sujeito é um perfeito e completo idiota. As mulheres são boas nesse tipo de amor, mas a exigência central dada às mulheres é que devem respeitar o marido. Quando as mulheres cristãs se reúnem, por exemplo, para orar ou estudar a Bíblia, elas muitas vezes falam do marido de um modo extremamente desrespeitoso. Então saem correndo para casa para cozinhar, limpar e cuidar de seus filhos. Por quê? Porque amam o marido. Ora, não é errado que amem o marido desse modo, mas é certamente errado substituir o amor pelo respeito que Deus exige. Podemos também ver que os mandamentos dados têm outro tipo de relação com nossas respectivas fraquezas. O homem tem a necessidade de ser respeitado e a mulher tem a necessidade de ser amada. Quando a Escritura diz, por exemplo, que os presbíteros de uma igreja devem pastorear o rebanho, é uma inferência legítima dizer que o rebanho precisa de alimento. Do mesmo modo, quando a Escritura enfatiza que as esposas devem respeitar o marido,
É uma inferência legítima dizer que o marido precisa de respeito. O mesmo é verdade com as esposas. Se a Bíblia exige que os maridos amem a esposa, podemos seguramente dizer que a esposa precisa ser amada. Mas somos normalmente como o homem que deu uma espingarda de caça de presente de Natal à esposa porque era o que ela queria ter. De igual maneira, quando uma esposa está tentando consertar um casamento problemático, ela dá ao seu marido aquilo que ela desejaria receber e não aquilo que Deus ordenou ou o que o marido necessita. Ela o ama e deixa isso claro para ele, mas ela o respeita e deixa isso evidente? Temos dificuldades porque não seguimos as instruções bíblicas. Quando comunica seu amor por sua esposa, de forma verbal ou não, o marido deve buscar comunicar a ela a segurança inclusa em seu compromisso pactual. Será seu provedor, cuidará dela, irá nutri-la, se sacrificará por ela e assim por diante. A esposa necessita estar segura do amor de seu esposo. A mulher precisa receber amor do marido. Quando uma esposa está respeitando e honrando o marido, a relação é completamente diferente. Ao invés de se concentrar na segurança do relacionamento, o respeito é direcionado para as habilidades e conquistas dele. Quão duro trabalha, quão fielmente regressa para casa, quão paciente ele é com as crianças e assim por diante. Alguns pontos específicos podem causar problemas. Há alguns maridos que pensam que não precisam voltar para casa e há algumas esposas que pensam que o sujeito não arregaça tanto as mangas quanto poderia. Mas o amor deve ser prestado às esposas e o respeito aos maridos, tal como Deus o exige, e não porque qualquer esposa ou marido chegou a merecer. Paulo não diz, maridos, amai vossa esposa, se Deus diz aos maridos que o façam independentemente do que a esposa está fazendo, e diz às esposas que o façam sem importar a forma como o marido está agindo. Nossa obediência não depende da obediência de nossa esposa. E é sempre bom lembrarmos que Deus exige que nosso cônjuge nos dê algo que é muito mais do que aquilo que merecemos. Ela foi feita para ele. Como discutido no capítulo anterior, o casamento é uma ordenança da criação. Ele vigora desde que a humanidade foi criada. Quando somente meia humanidade havia sido criada, Deus contemplou a sua obra e disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus estava criando o mundo, ele afirmou enfaticamente em várias ocasiões que o que ele havia criado era bom. Tudo era bom, até que criou o homem sem a mulher. Nesse ponto, Deus disse que algo não era bom. Não era bom para o homem estar sozinho. O Senhor criou Adão e lhe deu uma tarefa. Em adição à tarefa de cuidar do jardim do Éden, Adão deveria também se multiplicar e encher a terra. Havia a necessidade óbvia de uma auxiliadora, uma vez que sozinho ele não poderia multiplicar sua geração. A tarefa designada a ele era de exercer domínio sobre a terra. Para cumprir tal tarefa, eram necessários muitos descendentes. Mas, além desse óbvio auxílio para tornar Adão frutífero, Eva haveria de acompanhá-lo e apoiá-lo em sua vocação. Mas o Senhor já sabia que Adão iria precisar dessa ajuda. Não aconteceu de Deus se dar conta
depois de ter criado o homem, que a criação da mulher seria uma boa ideia, embora tardia. A razão de a mulher ter sido criada depois teve o propósito de estabelecer para todas as épocas o padrão de autoridade no lar. Paulo aplica essa lição de maneira muito clara, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. 1 Coríntios 11, 8 a 9. Em outras palavras, a ordem da criação nos diz que Adão não foi criado para Eva, mas, ao invés disso, que Eva foi criado para Adão. Além disso, o modo como Paulo aplica essa verdade demonstra que o relacionamento de Adão e Eva era único, não apenas para eles enquanto casal. Como mencionado anteriormente, eles são um paradigma para todos os casamentos. Esse padrão é normativo para a raça humana. Trata-se aqui da intenção de Deus na criação. A questão não se assenta na anterioridade cronológica. Há muitas esposas que são mais velhas que o marido. Elas chegaram aqui primeiro, mas isso não anula o padrão estabelecido pela criação de Adão primeiro e depois Eva. Paulo está fazendo uma aplicação da ordem da criação. A aplicação é feita aos homens e mulheres crentes de Corinto, muitos séculos depois de Adão e Eva. E ainda que estejamos vivendo muitos séculos depois dos coríntios, permanece o fato de que a ordem na qual Adão e Eva foram criados tinha o propósito de ser um padrão para todas as gerações subsequentes de maridos e esposas. Essa ordem da criação significa que todos os maridos são chamados a uma tarefa específica. De fato, a palavra vocação vem do verbo latino voco, que significa eu chamo. As esposas são chamadas ao papel de ajudar e apoiar o marido na vocação deles. Isso significa, então, que o homem foi estabelecido por Deus como autoridade no lar. Debaixo da autoridade de Deus, o esposo é definido pelo trabalho para o qual é chamado, enquanto a esposa é definida pelo homem para o qual foi chamada. No desempenho dessa tarefa, uma vez que dele é a responsabilidade pela obra, ela também está sob sua responsabilidade. Isso obviamente conflita com a ideia de que homens e mulheres têm direitos iguais de buscar carreiras distintas enquanto ascendem na escala profissional. Infelizmente, essa suposição é comum entre os evangélicos hoje. Isto é totalmente antibíblico e esse problema foi criado não pelo feminismo, mas por maridos que abdicaram do seu papel. Uma das principais dificuldades que encaramos em nossa cultura hoje é a covardia geral dos homens cristãos, homens que abdicam da força, liderança e autoridade dadas por Deus. Não querem assumir o papel masculino, não querem tomar a iniciativa porque escolheram o caminho mais fácil. O cumprimento do mandato cultural envolve trabalho duro e os homens precisam ser firmes para cumprir essa tarefa. Isso não significa que devam ser duros no trato com a esposa, significa que devem ser duros em favor da esposa. Homens e mulheres possuem perspectivas diferentes do trabalho, portanto, não têm a mesma perspectiva da autoridade. É algo que está profundamente embutido na ordem criada, o que a doutrina feminista não pode revogar. O dogma feminista engendrado por homens ímpios tem conseguido levar multidões de mulheres a ingressar como mão de obra fora do lar. Porém, isso não mudou a maneira como homens e mulheres se relacionam um com o outro e nem podia, ainda que o mercado de trabalho tenha muito mais mulheres agora do que nunca, a autoridade dos homens permanece firme com toda a retórica de igualdade.
As mulheres foram enganadas a trabalhar fora de casa, assumiram um segundo emprego e não conseguiram fazer com que o marido lhes ajudasse a dividir a carga do primeiro. Elas ainda lavam roupas, cozinham e tudo mais. E, obviamente, o homem egoísta é o principal beneficiário de toda essa libertação da mulher, de toda essa liberação da mulher. Ele consegue 2 contra-cheques pelo preço de um. Como contrapartida, ele ainda está disposto a pôr o lixo do lado de fora. Devemos admitir que o padrão de Deus faz sentido para o exercício da piedosa autoridade de um marido sobre a esposa. A única alternativa é a ímpia opressão à mulher por parte do homem. Em sentido algum, isso significa que as mulheres não sejam competentes em muitas das tarefas que desempenham fora de casa. Pode-se usar uma chave inglesa para bater um prego, mas a chave inglesa não foi feita para isso. Há algumas tarefas fora do lar que as mulheres desempenham de forma excepcional, mas só porque uma esposa é capaz de fazer um trabalho, não significa que é chamada por Deus para isso. Uma esposa pode fazer muitas coisas em casa e encontrar satisfação nelas. Seu marido, tendo que executar tarefas do mesmo tipo, também é capaz de fazê-las. Mas, para ele, isso será difícil. Não achará satisfação nelas, porque não foi chamado para tais tarefas da mesma forma que a esposa. Então, em 1 Coríntios 11, Paulo afirma uma verdade que deve trazer temor e espanto a todos os maridos. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, mas nada é mais detestável do que ouvir homens ignorantes fazendo chacota com essas verdades, fazendo piadas sobre submissão e assim por diante. Tais gracejos estão em total oposição ao texto bíblico. Quando um homem entende que foi criado e chamado para uma missão específica, isso pode ser algo impressionante em si mesmo. Porém, se percebe que precisa de ajuda no desempenho de sua missão, mas não se encontra, em razão disso, tomado de um santo temor, então é um estúpido completo. Portanto, os maridos devem focar em ser fortes, visando o bem da esposa. Homens ímpios são fortes por razões egoístas, não pelo bem de outros. Um marido piedoso utiliza sua força para dar à esposa, não para tomar dela. Um relacionamento bem ordenado é aquele no qual o marido sabe que foi criado por Deus para cumprir uma tarefa específica e sabe que sua esposa foi criada por Deus para ajudá-lo com tal tarefa. Ele foi criado para a glória de Deus e, embora isso possa ser algo chocante de se dizer, ela foi criada para ele. 1 Coríntios 11, 7 e 8. Responsabilidade. Dada esta relação ser divinamente ordenada, podemos ver que o feminismo é uma forma extremamente destrutiva de falso ensino. Mas devemos também ser capazes de ver que a verdadeira origem do feminismo não está nas mulheres. Embora seja verdade que o movimento feminista é representado por porta-vozes femininas, elas nada mais são que maquiadoras de uma mentira masculina. Em sua base, o feminismo é obra das mãos de 2 tipos de homens. Por um lado, tipos destrutivos e opressores, e por outro lado, frouxos. Por causa do modo como Deus fez o mundo, os homens são sempre responsáveis por tudo o que acontece no universo feminino, quer eles queiram ou não essa responsabilidade, e quer as mulheres queiram ou não saber disto. Consequentemente, o feminismo não é primeiramente produto de mulheres insatisfeitas, é obra de homens ímpios. Quando um casal chega para uma sessão de aconselhamento matrimonial, minha suposição básica é sempre que o homem é completamente responsável por todos os problemas.
Alguns podem se inclinar a reagir negativamente a isso, mas é importante notar que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Se uma mulher está sendo infiel ao marido, é lógico que a culpa pelo adultério é dela, mas, ao mesmo tempo, o marido é responsável por isso. Como ilustração, suponha que um marinheiro novato desobedeça às ordens e, no meio da noite, encalhe o navio. O capitão e o piloto estavam dormindo e não tinham nada a ver com a atitude irresponsável do marinheiro. Quem é, no final das contas, o responsável? O capitão e o piloto são os responsáveis pelo acidente. Eles são oficiais de carreira e a carreira deles está arruinada. O jovem marinheiro estaria, de qualquer forma, deixando a marinha após 6 meses. Isso pode parecer injusto para muitos, mas não há dúvidas de que esse é o modo como Deus fez o mundo. O marinheiro é culpado. O capitão é responsável. Sem esse entendimento da responsabilidade, a autoridade se torna algo tirânico e sem significado. Os maridos são responsáveis pela esposa. Eles são cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Fazer um voto pactual de se tornar um marido envolve assumir responsabilidades pelo lar. Isso significa que os homens, sejam eles tiranos ou relapsos, são responsáveis por qualquer problema que ocorra no lar. Se os homens cristãos amassem a esposa assim como Cristo ama a igreja, se guiassem a esposa, se aceitassem dela a ajuda necessária para cumprir a vocação que receberam de Deus, jamais haveria espaço para qualquer tipo de pensamento feminista dentro da igreja. Homens cristãos que abdicam da autoridade dada por Deus ou que se envergonham dela estão deixando a esposa sem proteção. O vaso mais frágil. A Bíblia dá instruções muito claras aos homens sobre como viver com a esposa. Por estranho que possa parecer, a exigência que os maridos devem considerar é expressa de um modo que inquieta o leitor moderno. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7. A Bíblia diz que a esposa é, em certo sentido, o vaso mais frágil. Portanto, o marido deve honrá-la. Não deve abusar dela em razão do papel subordinado no qual Deus a colocou. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3,16. O casamento simplesmente amplifica aquilo que a pessoa é. Como consequência, os problemas no matrimônio são geralmente criados por muitos anos antes da cerimônia de casamento. Por exemplo, os filhos, enquanto crescem, observam o relacionamento de seus pais. Eles também podem ver certos padrões de comportamento na escola. Eles ouvem muito ensino, boa parte dele falso, sobre como lidar com a fraqueza. E quando as pessoas recebem falso ensino, seguem exemplos fracos e então se casam. Os resultados são geralmente desastrosos. Pedro simplesmente assume como fato que a mulher é o vaso mais frágil em relação ao marido. O mundo moderno, condicionado pelo feminismo, descartará isto como um equívoco sexista de um livro sexista e ao menos parcialmente
ele está correto. Se admitirmos que o sexismo é um pecado, então a Bíblia é um livro pecaminoso. Mas sexismo não é, de fato, um pecado, porque o pecado só pode ser definido em termos da lei de Deus. Não é determinado pela lei do homem ou da mulher. De acordo com a Bíblia, não há pecado no fato de que os homens são mais fortes do que as mulheres. O pecado, quando há, reside em essa força está sendo ou não usada de acordo com as exigências de Deus. Não devemos esquecer que poucos versos antes Pedro havia dado aos maridos este exemplo a seguir. Para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2:21. E alguns versos depois faz esta aplicação: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. 1 Pedro 3:1. Ele então segue para exigir dos maridos que tenham semelhante consideração. A palavra-chave é igualmente. Marido e esposa devem ser ambos igualmente a Cristo no proceder de um para com o outro. Mas, em razão da posição na qual Deus o pôs, ao buscar exibir essa atitude de submissão a Cristo, o homem deve agir de um modo diferente da esposa. O problema está em que os homens normalmente não sabem honrar a fraqueza. Quando homens estão reunidos, algum tipo de competição geralmente surge. E quando estão competindo, os homens buscam explorar a fraqueza onde quer que pensem vê-la. Se um treinador de futebol descobrisse que a lateral esquerda do time adversário é claramente deficiente, ele gastaria os 90 minutos da partida fazendo com que seus jogadores se infiltrassem ali. Assim, os homens possuem essa tendência natural, e em alguns países esse tipo de competitividade é grandemente admirada. Como consequência, se há qualquer tipo de problema no casamento, os homens tendem a entrar em uma relação de rivalidade e competição com a esposa. Se discordarem sobre algo e a pobre esposa expressar suas inquietações, um marido com essa mentalidade fundamentalmente competitiva vai logo dizer: essa é a maior tolice que já ouvi. Ele está tratando-a como se ela fosse o time da lateral esquerda. Ao responder desse modo, está buscando explorá-la. Mas Pedro não diz que o esposo deve explorar as fragilidades da esposa. Diz que ele deve honrar a esposa em meio a essas fragilidades. Então vemos uma desobediência muito comum a essa passagem, quando homens veem as fraquezas da esposa e então buscam explorá-la. Um homem pode estar atolado no mais tenebroso pecado, o qual angustia a esposa, e ainda assim intimidar a esposa. Ela então vai embora, sentindo como se ela fosse a culpada. Os homens são tentados a explorar a esposa quando estão com a razão ou não, mas especialmente quando não estão. De fato, alguns sujeitos são tão dominados por sua competitividade que não são capazes de ouvir quando Pedro diz que as mulheres são mais frágeis, em certo sentido, sem com isso concluir que venceram. Mas o que é melhor? Uma pesada marreta ou uma xícara de porcelana chinesa? Quem vencerá a disputa? A resposta depende daquilo que você quer fazer. Vai quebrar pedras ou tomar chá? Os homens naturalmente respeitam a força, mas têm dificuldade de respeitar a fraqueza. Vemos isso até mesmo num
parquinho de crianças, dois garotos começam a brigar, um dá uma surra no outro, e eles viram bons amigos pelo resto do dia. O que apanhou respeita o que é mais forte, e o mais forte respeita a coragem do outro em partir para a luta. Para que possam respeitar a fraqueza, os homens devem reconhecê-la como sua própria fraqueza. Esposa e marido são juntamente co-herdeiros de uma mesma herança e a fraqueza dela é a fraqueza dele. Ela não é um adversário. A fraqueza está no seu próprio time, está em sua própria família. Certa vez estive conversando com um homem que parecia muito satisfeito com o modo como seus filhos o obedeciam em contraste com a desobediência que prestavam à esposa dele. Ele estava regozijando-se porque, quando dizia para fazer algo, as crianças o obedeciam, mas sempre que sua esposa dava a ordem semelhante, eles recusavam-se a obedecer. Ele estava agindo como se estivesse numa competição de disciplina com a esposa e pensava estar ganhando. Mas o fato é que, quando as crianças não atendiam à mãe, mostravam que havia uma deficiência na disciplina do pai. O problema dela era o problema dele. O marido tem a responsabilidade de assegurar que as crianças nunca sequer chegarão a pensar em desrespeitar a mãe sem que vejam a sombra do pai surgindo atrás dela. A fraqueza dela deve ser reconhecida como fraqueza dele, a fim de que as forças dele possam chegar a ser as forças dela. A fraqueza da esposa é sua força, e pode chegar a ser também a força de seu esposo. A força dele é sua debilidade, mas, uma vez superada, se transformará na força dela. Igualdade de condições. Todas as culturas humanas são hierárquicas. Nem todos possuem a mesma quantidade de talento, perspicácia, beleza, inteligência ou educação. A Bíblia não exige a submissão das mulheres aos homens, mas antes a de uma mulher a um homem. A submissão de uma mulher a um homem, longe de torná-la submissa a outros homens, a protege das obrigações para com outros homens. Isso a põe debaixo de um guarda-chuva de proteção, isto é, seu marido, com relação a outros homens. Ela deve ser submissa a seu próprio marido, e a Bíblia claramente ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Dizer que o marido é o líder da esposa não é dizer que todo e qualquer homem é capaz de ser um líder espiritual, provedor, consolador e protetor de toda e qualquer mulher. Alguém pode argumentar que a doutrina cristã da submissão requer a crença de que qualquer homem pode liderar qualquer mulher. Isso é mais do que falso, é ridículo. As mulheres não foram criadas para responder e se submeter a qualquer homem. Portanto, uma mulher piedosa deve limitar seu leque de opções. Se compreender a Bíblia, saberá que foi criada para ser dependente e submissa a um homem. Então, quanto mais Deus fizer por ela e a conceder, mais seletiva ela deve ser. Quanto mais excelente for uma mulher em suas qualidades, mais seletiva deve ser. Algumas mulheres inteligentes têm sido tentadas a fingir-se de ignorantes para não terminar solteiras. Muitas mulheres talentosas têm cedido à tentação de se adaptar. Isso não é correto. Deus as criou para serem auxiliadoras de um homem específico, e as habilidades delas são coisas de que ele irá precisar, não importando se qualquer outro homem precise delas ou não. Uma mulher piedosa não deve rebaixar o nível de exigência. Casar-se com um homem que não possui a força intelectual ou espiritual para ser o líder de um lar é simplesmente pedir por problemas. Abigail não se deu bem com Nabal.
Assim, a Bíblia ensina a submissão de uma mulher a um homem, não de uma mulher a todos os homens. Uma mulher pode gentil e graciosamente reconhecer que certo homem pode ser um piedoso líder cristão, mas que ele não é capaz de ser este líder para ela. Por outro lado, homens realmente piedosos devem de boa vontade admitir que há muitas mulheres no mundo que, no nível individual, são superiores a eles. Deus as criou para que se submetessem a seus próprios maridos. A hierarquia existe apesar do moderno dogma do igualitarismo. Há diferenças ordenadas por Deus no mundo, cada qual com seu valor específico. É melhor ser esperto ou burro, rico ou pobre, espiritualmente rico ou espiritualmente pobre. É melhor ser instruído nas Escrituras ou não conhecer as Escrituras. Uma de nossas expressões modernas favoritas revela nosso desejo por igualdade de condições. Esse é um claro indicador de inveja e de modo algum reflete o modo como Deus criou o mundo. Quando aceitamos com tranquilidade a falta de igualdade ordenada por Deus, podemos começar a entender como devemos proceder. Assim, o marido cristão deve respeitar a fraqueza de sua esposa, tratando-a como Cristo o fez com a igreja, protegendo-a e cuidando dela sem ser complacente. A fraqueza que Pedro menciona foi projetada por Deus. Não é um defeito da mulher, não é defeito de modo algum. A fraqueza somente é um defeito se não atinge os propósitos para o qual foi projetada. Uma xícara de porcelana chinesa é mais fraca do que a marreta que mencionamos anteriormente, mas a marreta de nada serve na hora de tomar chá. Isso não significa que a mulher não tenha força. Há coisas que esposas piedosas são capazes de fazer que causam espanto ao marido. Entretanto, no relacionamento conjugal, o marido é quem deve ser a base da força. Sob tal fundamento, a esposa é livre para desenvolver suas forças no serviço ao seu marido. O marido deve ser a fonte da força da sua esposa, mesmo quando ela sabe algumas coisas muito mais do que ele. E mesmo quando a esposa é mais forte do que o marido em determinada área, ele deve ser emocional e espiritualmente forte o suficiente para assumir responsabilidade em tal área. Por exemplo, suponha que um marido tome uma decisão baseada em informação dada por sua esposa e a informação esteja dentro de uma área na qual ela possui conhecimento. Suponha que mais adiante alguma consequência desastrosa sobrevenha como resultado dessa decisão. Ele entende o princípio em questão aqui, se assumir total responsabilidade pelo problema resultante. Mas se abdicar de seu papel como líder, irá dizer algo como: por que você sugeriu que? Coração de servo. Assim, homens e mulheres devem ser prudentes na hora de casar. A mulher deve casar-se com um homem, ao qual respeita, e o homem deve casar-se com uma mulher, a qual esteja disposto a amar e guiar com um coração de servo. O homem deve exercer sua autoridade visando o bem de sua esposa, não o seu próprio. Deve assumir essa autoridade com um coração de servo. Em João 13 a 17, à medida que lavava os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus ensinou que qualquer cristão que queira se tornar o maior deve ser servo de todos. Isso certamente se aplica à família cristã. O marido deve tomar a decisão consciente de utilizar sua força para a proteção e benefício da esposa, não de si mesmo. Ele só pode fazer isso imitando a Cristo. Na família cristã, o caminho para um entendimento da verdadeira autoridade é através do serviço. O marido evangélico. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A palavra evangélico costuma ser descritiva, mas em anos recentes tem sido muito mal empregada. O que então significava a lealdade ao glorioso Evangelho de Cristo é agora aplicada indiscriminadamente ao moderno conjunto de praticamente qualquer experiência religiosa no mundo. Alguém que use a palavra em seu sentido antigo deve explicar cuidadosamente do que está falando. Por marido evangélico, estou me referindo a um esposo que entende a sã doutrina protestante e ortodoxa e que vive de modo consistente com esse entendimento. O mundo evangélico está jogando fora sua herança teológica por causa da infidelidade doutrinária nos lares cristãos. É verdade que os púlpitos de nosso país são um pântano e lamaçal de anedotas, grunhidos, sentimentalistas, adoração frívola e teologia improvisada. Mas os cabeças dos lares cristãos têm sido coniventes com isso. Os homens não têm feito objeções quanto às exigências cada vez menores que lhes são feitas no mundo evangélico, têm suspirado de alívio. Mas um homem que fala por sua casa, como o fez Josué, deve ser um homem que ensina a sua esposa, e deve ser um homem que recusa submeter sua família à tolice da incredulidade, esteja ela vestida de trajes liberais ou pop evangélicos. Isso faz pouca diferença. Quando Jesus nos ensinou que suas ovelhas não ouviriam a voz de um estranho, ele estava supondo que as ovelhas tinham razão em não ir a lugar algum enquanto a voz do pastor estivesse ausente. João 10:5. Assim, a primeira coisa necessária é que o marido deve estabelecer seu lar como sendo um lar confessional. Isso significa que deve saber em que ele crê e deve comunicar e ensinar essa confissão de fé à sua família. Relacionado a isso está a necessidade de que a confissão seja detalhada. Um homem que acaba de ser salvo pode apenas ser capaz de confessar que Jesus é Senhor. Isso é suficiente. Muitos poderiam dizer: isso é certamente suficiente para a salvação, mas não é suficiente para um homem chamado a ser instrutor de sua casa. Com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5:12. A Bíblia ensina que um conhecimento restrito da doutrina deve ser motivo de vergonha para cristãos mais velhos. O fato de que muitos hoje se gloriam de ter uma teologia truncada é algo de dar pena.
A questão não é qual o mínimo que eu posso saber e ainda assim ir para o céu. A questão para os maridos é, dado meu tempo, recursos e habilidades, quanto eu posso aprender e quanto posso ensinar a minha esposa e filhos. Um homem pode não ter sido vocacionado para teólogo, mas em sua casa ele ainda é o teólogo de ofício. O apóstolo Paulo, quando exorta as mulheres a que guardem silêncio na igreja, diz-lhes que se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. 1 Coríntios 14, 35. A tragédia é que muitas mulheres hoje se espantam com o fato de a Bíblia dizer que devem perguntar ao marido. Ele não sabe, mas um marido deve estar preparado para responder às perguntas doutrinárias de sua esposa e, se não puder, então deve estar preparado para estudar a fim de corrigir essa deficiência. Essa famosa passagem não é tanto um tipo de restrição para as mulheres quanto uma exigência para os maridos. Se eles não sabem, devem pesquisar. Em segundo lugar, ele deve saber por que crê naquilo em que crê, para que também possa comunicar e ensinar isso à sua família. Isso é impossível sem uma consistente leitura da Bíblia, repetidas vezes. Em adição a essa leitura da Bíblia, um marido evangélico deve estar comprometido com a leitura de livros com sólido ensino doutrinário escritos por homens qualificados e fiéis. Ele não somente deve refletir sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de uma forma direta, mas também servir-se dos mestres que Deus tem dado ao corpo de Cristo. Enquanto estuda a sua Bíblia, ele, sem dúvida, crescerá na compreensão da grandeza e soberania de Deus em todas as coisas. Ao fazer isso, deve ser humilde o bastante para rechaçar todas as doutrinas erradas em que cria. Deve pedir perdão à sua família por conduzi-la dessa forma até aquele ponto e deve ensiná-la de novo. Em hipótese alguma, um marido evangélico pode acomodar-se no erro, mesmo se as mudanças tiverem um alto preço. Em terceiro lugar, devemos buscar cultivar certas virtudes que estão embutidas, né, nessa confissão de fé. Tais virtudes ou graças devem ser estabelecidas no lar. A Bíblia ensina que toda doutrina deve ser posta em prática e nossa maneira de praticá-la deve coroar a doutrina. Em um lugar ensinado por um marido evangélico deve haver muitas graças que são simplesmente parte de um aroma que perpassa todo o lar. Tal homem nunca deve falar à sua esposa sem afeição ou cortesia. Nunca deve enfurecer-se ao disciplinar as crianças. Ao pecar, deve fazer toda a restituição devida. Deve ser uma rocha em seu lar, uma pequena pedra que, pela graça de Deus, representa a pedra que é Cristo.